Os setores mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos lamentaram a nova taxa. As entidades que representam o agronegócio e a indústria, principalmente, reagiram e defenderam a negociação. A reportagem é de Camila Yunis. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil considera que o cenário não é otimista. Em nota, a Anshan disse que a taxação coloca o Brasil entre os países com condições mais restritivas no mundo para acessar o mercado norte-americano, afetando duramente mais de 11 bilhões de dólares em exportações industriais e do agronegócio, prejudicando exportadores e produtores brasileiros e elevando custos para as empresas e consumidores dos Estados Unidos, além de reduzir a competitividade das indústrias que utilizam insumos brasileiros, bem como ampliar a sua dependência de fornecedores asiáticos com potencial para agravar o déficit comercial norte-americano com países da região. A Confederação Nacional da Indústria também se pronunciou, afirmando, abre aspas, os efeitos do aumento de tarifas dos Estados Unidos estão sendo cada vez mais sentidos pela indústria brasileira e que 20 dos 27 estados reduziram suas exportações ao mercado norte-americano no primeiro semestre. A expectativa é de piora, corroendo a competitividade da indústria brasileira, fecha aspas. A CNI afirma que irá trabalhar para reverter a situação e diz ainda que, desde o ano passado, as exportações brasileiras para o mercado norte-americano diminuíram 13%. A Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, disse estar preocupada e criticou a postura do governo brasileiro, afirmando que, em um momento de extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo brasileiro por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles, critica a retaliação por parte do governo brasileiro e defende a negociação com os Estados Unidos. Mostrou que faltou a diplomacia comercial desde o início dos 10%, porque nós estávamos simplesmente com 10%. Depois, com aquela falta de diplomacia comercial, o Trump subiu para 55%, perdemos quase 2 bilhões no ano passado, descaracterizou todo o processo produtivo. Então, aí demonstra, sinceramente, que o governo misturou o processo político, ele levou para o aspecto político desde o início. Então, esse é um ponto que a gente tem de relembrar com muita certeza do que nós estamos falando. A partir daí, faltou as negociações comerciais, as negociações de diplomacia efetiva comercial, para que não pudesse criar tanto constrangimento com o setor produtivo, da indústria, do comércio, do serviço e do agro. A taxação de 25% sobre mais de 3 mil produtos brasileiros entra em vigor a partir de 22 de julho. O setor de café, no entanto, afirma que ainda existe uma segunda investigação americana na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que podem trazer taxa de 12,5%. A questão não é, Denise, é que todo esse processo é político, mas há a contaminação política nas negociações também, não tem o que se fazer, né? Tem dos dois lados, né? Trump tem um posicionamento claro em defesa das tarifas, começa por aí. Ele aplicou um tarifaço, foi das primeiras medidas mais pesadas que ele adotou quando assumiu o governo no ano passado. Depois essa tarifação foi suspensa pela Suprema Corte nos Estados Unidos. Aí ele veio com uma tarifa diferenciada e foi aplicando pontualmente para alguns países. Teve uma guerra tarifária com relação à China, só que a China tem mais munição para bater de frente com os Estados Unidos, tem muito mais força comercial. Os Estados Unidos colocaram a tarifa, a China subiu, os Estados Unidos subiram, e eles chegaram no limite em que seria impraticável o comércio entre os dois países. O Brasil não tem a mesma condição, mas houve todo um trabalho. Vale lembrar que o presidente Lula esteve na Casa Branca, naquele momento ele disse que deixou documentado, escrito em inglês, ele fez questão de ressaltar esse ponto, todas as questões que os Estados Unidos estavam colocando para justificar eventual tarifação e mesmo essas investigações da seção de comércio que já estavam em andamento. E mesmo assim,
houve depois a conclusão das investigações no sentido de que o Brasil merecia, entre aspas, essa tarifação. Agora, houve contatos diplomáticos, eu lembro, inclusive o vice-presidente, quando ele era ministro, ele conversou muito com os Estados Unidos, eles tiveram reunião até nesta semana, mas tem um posicionamento político também por parte dos Estados Unidos, e lembrando que tem assessores deles que veem as tarifas como um instrumento para estimular a atividade econômica nos Estados Unidos, para gerar mais empregos, sem depender dessa concorrência aí com produtos importados. Acho que se o produto importado ficar mais caro, isso estimula investimentos nos Estados Unidos e o crescimento do consumo de produtos de lá. Então, tem esse posicionamento, além do posicionamento político, que ficou evidente pela postura, pelas declarações de Marco Rubio. Ele partiu para esse posicionamento muito claro hoje, inclusive repetido pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, entrou o componente político mesmo nessa história, ver se o setor privado, eu acho que a aposta maior vai por aí e talvez o governo tentar alguma conversa, mas conversa mesmo deve ficar para depois das eleições.